Bom, quando a gente começou a série Carreiras no Marketing Digital, acho que a gente não imaginava encontrar tantos pontos em comum com os alunos com os quais a gente conversou. Foram várias conversas, algumas delas a gente colocou no canal do YouTube para todo mundo poder acompanhar, e apareceram vários pontos em comum aí sobre liberdade de tempo, liberdade geográfica, ter mais proximidade com a família, ter o tempo mais flexível para poder levar e buscar os filhos na escola, cuidar das tarefas de casa com eles, cuidar da saúde, enfim, aproveitar a vida de uma forma mais flexível. Vários desses pontos em comum apareceram em todas as entrevistas com pessoas com diferentes histórias de vida, com diferentes carreiras, gente que migrou para o marketing digital, gente que já era da área de marketing e se especializou no digital, gente que veio do jornalismo, gente que era personal trainer, né? Gente de diferentes áreas e que se encontrou nesse ambiente que a gente convencionou chamar de marketing digital e conseguiu desenvolver uma carreira, reestruturar o tempo, reestruturar a renda e trabalhar de uma forma mais flexível, de uma forma com mais liberdade, de uma forma mais produtiva e mais equilibrada. Eu acho que a palavra forte que ficou para mim de todas essas entrevistas foi equilíbrio. E para você, Zane? Bom, primeiramente queria agradecer aqui o convite, né, para estar com você nessa próxima entrevista aqui da série. O meu nome é Maurício Zani e eu também vim acompanhando aí essa série aí do Carreiras no Marketing Digital e eu notei várias dessas coisas que você mencionou aí nas entrevistas, né, que realmente o marketing digital trouxe para as pessoas, né, uma série de liberdades que antes era impossível, né, delas conseguirem alcançar e conseguiram aí através do mundo aí do marketing digital, né? E eu acho que seria legal também a gente compartilhar um pouco, né, da nossa história, que assim, eu vi muitas similaridades com essas entrevistas, né, na história de vários profissionais que a gente viu ao longo dessa série. Eu me vi na pele, né, dessas pessoas, porque acho que você também, né, Rafa, a gente passou por muitas dessas coisas nessa jornada aí trabalhando com marketing digital, né? E acho que vai ser legal aqui compartilhar com todo mundo um pouco da minha história, um pouco da tua história, para quem ainda não, né, não trabalha na área do marketing digital ou para quem ainda ou está tentando fazer uma transição de carreira. Eu acho que essa série ela veio realmente dar o norte para as pessoas, fazer com que as pessoas enxerguem, né, que tem um caminho que realmente você pode trilhar e que as oportunidades são muitas, né? É o que a gente sempre trouxe aqui na Nova Escola de Marketing e vai ser legal aí fazer um bate-papo com você hoje sobre isso. Bom, eu entrei no digital em 97, né? No Brasil não tinha nem 1 milhão de pessoas acessando na internet ainda. Acho que só foi bater 1 milhão ali na virada para o ano 2000 e comecei meio que sem querer. Meu pai me deu um computador quando eu estava no terceiro colegial, e isso foi em 1997 mesmo, foi no começo do ano, era um Pentium 100, para quem é da época, né? Talvez se lembre. Aí eu comecei a estudar softwares de design, de diagramação, instalei o Corel Photopaint, o Corel Draw. Ali pelo tutorial do Corel mesmo aprendi a fazer algumas coisas. E o primo da minha namorada me ensinou HTML. E aí a gente resolveu começar a montar alguns sites, montar site para as bandas dos amigos. E foi aí que eu coloquei meu primeiro pezinho no digital. Dali eu nunca mais saí. Fui trabalhar em uma coisa que existia na época, hoje em dia é raro, muita gente nem vai entender o sentido dessa palavra, que era provedor de internet. Né? A Nossa. gente tinha internet de escada, e aí o provedor era quem fornecia essa conexão com o cabo de rede mesmo. Não era fibra ótica como a gente tem hoje em dia. Aí nessas empresas eu trabalhava como web designer, fazia a criação de site. Fiquei nessa carreira aí até 2002, mais ou menos. Trabalhei em uma empresa afiliada da Globo, né, a EPTV, que é daqui do interior de São Paulo e sul de Minas. E aí montei uma empresa em 2002, justamente para fazer criação de sites. Né? Fui É, sócio dessa empresa durante 8 anos. foi quando você fez a transição. Então, antes você trabalhava numa empresa e aí, em 2002, que você realmente virou empreendedor, né? E eu até brinco muito que eu estive empreendedor durante 5 anos. Né? No comecinho da empresa ali, aquela fase inicial, no começo a gente não tinha renda suficiente, eu vivia do dinheiro que eu tinha guardado da época de funcionário ainda. Vendi carro, vendi computador, vendi câmera. Na época era câmera
analógica, né? Eu tinha uma Pentax com lente grande, coisa e tal, vendi tudo para guardar dinheiro, porque no começo a empresa não tinha condição de pagar meu salário integral, né? Eu levei acho que uns 2 anos para ganhar o mesmo salário que eu ganhava quando eu era funcionário. Foi só no quinto ano que virou a chave mesmo e eu entendi. Eu falei, cara, eu nunca mais vou voltar a ser funcionário, né? Daqui para frente eu cuido da minha carreira, eu cuido dos meus negócios e tal. Aí fui fazer uma Empretec do Sebrae, né? Fui começar a estudar empreendedorismo, gestão, contabilidade, toda a parte estrutural mesmo de um negócio. E desde então foi nessa toada. Saí dessa empresa em 2010, montei uma nova empresa em 2011. Aí fui sócio de evento, fiz outras coisas aí no meio do caminho. E aí em 2016 eu já conhecia o Zani desde 2009, por conta de um evento que ele organizou em Curitiba. E aí em 2016 a gente fundou a nova escola de marketing, e eu passei a tocar as duas coisas em paralelo, né? A consultoria e a escola. Assim, sempre a carreira foi no digital. No fim das contas, eu fui me formar em 2007, já com 27 anos, né? Já era pai. A empresa já tinha 5 anos e meio de história, e foi daí que eu fui tirar um primeiro diploma como tecnólogo, porque meu pai achava que eu tinha que ter um diploma. E aí fiz um MBA, e o engraçado, que é o contrário do que todo mundo faz, né? O pessoal se faz uma formação tradicional e aí vai buscar uma pós em digital. Eu fiz uma pós em marketing puro, marketing mesmo. Não fiz marketing digital, marketing para negócios digitais, nada assim. Fui marketing tradicional, porque a vivência do digital eu já tinha. E aí eu queria entender um pouco mais do marketing de fundamento mesmo, estrutural, de planejamento, de SWOT, de análise competitiva, comportamento do consumidor, aquele marketing estratégico, classicão mesmo dos anos 80 e 90. Mas o pé, depois que eu pisei no digital, nunca mais saiu. E me conta um pouco aqui na tua carreira, então você foi desenvolvedor de site, depois quais outros serviços você foi abraçando e você foi oferecendo, né, para os clientes? Foi coisa. Quando eu comecei lá na IPTV, a gente tinha acesso ao estúdio de teste de usabilidade da Globo.com. Era no Rio de Janeiro, era um acesso mais difícil para a gente que estava aqui no interior de São Paulo, mas ali eu me interessei pelo assunto de usabilidade. E aí, na IPTV, eu fui o primeiro arquiteto de informação registrado em carteira de trabalho no Brasil, né? Eu trabalhava como web designer, mas eu tinha muito interesse na carreira de arquitetura de informação. Acabou que isso sempre foi uma coisa muito, muito pequena no Brasil. Só agora, 20 anos depois, isso foi se consolidar como uma carreira. Hoje em dia, todo mundo conhece isso por UX, né? User Experience. Então, tudo que a gente falava de arquitetura de informação, usabilidade, teste de performance, otimização de conversão e tal, acabou sendo abraçado pela sigla de UX como um todo. Então, isso levou muitos anos para se tornar uma carreira. Aí, dentro da área de web design, depois eu fui me especializar em desenvolvimento para performance, né? Época em que trocou de tabela para CSS, e aí a gente começou a montar o site com divs em vez de tables, né? Para quem é da área de código vai entender aí um pouquinho do que eu estou falando. Eu entendo muito, porque eu entrei bem nessa época aí. Nessa época depois foi a hora que eu entrei nessa transição aí. Nessa fase ali, 2004, 2005, isso ainda se chamava tableless, né? Que é por conta da forma como se constrói o HTML. Aí depois disso, ainda na área de criação, eu trabalhei um pouco mais como diretor de arte, porque eu já não fazia a criação do design em si, mas eu coordenava o time que fazia a criação, né? Redes sociais ainda não era uma coisa muito forte, isso foi explodir ali 2009, 10, com a chegada do Facebook no Brasil. A gente já tinha tido Orkut, Twitter e coisa e tal, mas ainda era muito incipiente. Foi em 2011 que essa chave virou e aí todo mundo começou a falar também das redes sociais, né? E aí na década seguinte veio um monte de coisa, né? A explosão o YouTube é de 2006, mas ele foi explodir um pouco mais para frente. Mas Depois depois veio o Instagram. dessa área de você ter trabalhado com design, aí você acabou naturalmente meio que migrando para o marketing de conteúdo, né? Também quando o Eu Google cresceu pra caramba. Com a consolidação do mercado de SEO no Brasil, que foi ali 2009, 10, né, que foi a época que a coisa realmente ganhou tração por aqui, começou a se estruturar um mercado de SEO. E aí foi quando eu saí da produtora de sites e criei uma consultoria de SEO, né, focada só nisso, que é a Web Estratégica, que é a empresa que eu tenho até hoje. E aí, em 2011, pela primeira vez, o Ricardo Jordão, né, falou sobre content marketing,
E eu vi isso num slide dele lá no SlideShare, que na época era um site muito popular para compartilhar slide de palestra, apresentação, tese de graduação, mestrado, doutorado e tal. E aí eu gostei do tema, eu falei, caramba, o que é isso aqui? Fui pesquisar. Aí descobri o CMI, o Content Marketing Institute, e aí em fim de 2011 eu comecei a falar sobre marketing de conteúdo no Brasil de uma forma mais ampla. Em 2012, eu registrei o domínio marketingdeconteúdo.com.br, e aí é que eu comecei a falar do assunto bem amplamente, assim, em vários eventos, em várias oportunidades. Depois é que veio a Raw Content, e aí depois a Resultados Digitais, dando mais amplitude para esse assunto pelo tamanho, pelo investimento, né, pelo tamanho de empresa que eles tinham. E aí o mercado de SEO consolidado fez com que a empresa crescesse, e a hora que a gente mudou o foco e começou a trabalhar com marketing de conteúdo, foi aí que a coisa explodiu mesmo. Depois veio o lançamento do meu livro em 2016, e foi quando a gente lançou o primeiro curso online da nova escola de marketing, que foi o Marketing Hacks, que também fez um impacto muito grande no mercado, formou muita gente, trouxe muita gente para esse mercado que na época ainda era incipiente, né, de marketing de conteúdo, e que hoje é um mercado super consolidado. Entendi. Então, na tua trajetória aí, você trabalhou com arquitetura de informação, design, depois SEO, marketing de conteúdo, sei até que você também trabalhou um pouco com mídia, enfim, muitas oportunidades, né? Você foi vendo várias oportunidades no mercado e foi seguindo, né? Assim, isso que a gente sempre fala, né, para os nossos alunos na nova escola, realmente que o mercado ele tem vários caminhos que você pode seguir, você pode se adaptar a eles, né? Não existe um único caminho no digital, né? Se você é uma pessoa que é mais criativa, você pode ir para essa área criativa, né? Você pode trabalhar com design, você pode trabalhar com redação publicitária, com copy, enfim. Se você é um pouco mais analítico ou, sei lá, gosta mais da parte administrativa ou de negócios, você também pode ir para essa área, você pode fazer mídia, você pode trabalhar com SEO também, que é muito focado, né, em estratégias, na parte também de análise de dados, você pode ir para essa área de analytics. Então, assim, realmente trabalhar com marketing digital te dá vários caminhos, né? E a gente acabou, acho que, e ouvindo a tua história aqui também, puxo um pouco da minha e começo a trazer para mim aqui, a gente acabou se tornando profissionais generalistas, né? Nós temos muitos conhecimentos justamente por ir meio que seguindo esses caminhos, né? Não que as pessoas tenham que ter a mesma jornada que a nossa, né? Isso acho que aconteceu conosco porque a gente meio que chegou quando tudo era mato, né? Quando não tinha nada ainda, a gente foi desbravando, foi basicamente construindo a internet brasileira, né? Porque a gente começou lá em 2005, então se você olhar a quantidade de sites que tinha, pelo menos eu comecei em 2005, você começou antes, a quantidade que tinha nos anos 2000 de sites e a quantidade que tem hoje, né? Não tinha nem rede social, não tinha nem Facebook. Então meio que a gente construiu a internet aí e a gente teve essa trajetória, né, de adquirir vários conhecimentos, acabou se tornando um profissional generalista, mas eu não acho que as pessoas hoje tenham que seguir necessariamente esse nosso caminho, né, de muito tempo, muitos anos. Então hoje você tem diversos cursos, inclusive aqui na Nova Escola, né, nós temos o Essencial de Marketing Digital, que é justamente para te dar essa bagagem dos conhecimentos que você precisa ter para trabalhar como um profissional de marketing digital, num tempo muito menor, evidentemente, do que todos esses anos que a gente acumulou experiência. Mas você pode ter acesso a esse conhecimento, né, e conseguir se tornar aí um profissional completo de marketing digital, justamente porque teve gente lá atrás, como eu e o Rafa, que foi desbravando, foi conhecendo, né? E na tua história aí, Rafa, eu me vi em vários momentos, né? Puxando um pouco para falar também da minha história dentro do digital, né? Que é a nossa série aqui, Carreiras do Digital. Eu entrei mais ou menos nessa área, nessa época aí, né? Na área que você mencionou, na transição ali onde nós fazíamos sites em tabela para daí começar a fazer os sites otimizados. E aí foi quando o Google começou a ficar forte demais. Já existia o Google, mas o Google ainda, assim, ele nem era um dos principais buscadores, né, na época que eu comecei a desenvolver site. E aí ele foi ficando mais forte, as pessoas começaram a usar mais ele foi ficando mais popular. E como eu desenvolvia já do mesmo jeito que você, um site otimizado, os sites que eu desenvolvia e os sites que eu também oferecia para os meus clientes,
eles começaram a aparecer melhor posicionado, né, para várias buscas no Google. E a gente começou a receber muita visita ali. E isso começou a chamar muita atenção, né? E eu lembro que era uma demanda grande dos clientes, beleza, a gente fez o site, agora a gente precisa vender, né? Eu quero orçamento, eu quero conseguir orçamento, eu quero fazer venda. Então, começou a ser naturalmente o trabalho de marketing digital ser pedido para quem desenvolvia site. Então, lá atrás, quem desenvolvia site começou a fazer essa migração para marketing digital, que é assim, bom, beleza, agora a gente precisa promover esse site, precisa gerar negócio para os nossos clientes, né? E foi aí que eu também entrei na área de SEO. Então, eu também, né, assim como o Rafa, desenvolvia sites, trabalhava com design, trabalhava com desenvolvimento, um pouquinho ali de programação, front-end, e aí fui trabalhar com um SEO, que basicamente é otimizar o site para ele aparecer bem posicionado no Google e gerar negócio, né? Com essas visitas, conseguir gerar mais orçamento, gerar venda. E isso tem muito valor, né? Eu lembro, assim, para dar um exemplo bem básico aqui de trabalho que eu fiz no início da minha carreira, que eu fechei com uma pizzaria da cidade para desenvolver o site deles. Mas como eu já desenvolvia nesse novo formato, aconteceu que a pizzaria ficou em primeiro lugar no Google. E a pizzaria, sem brincadeira nenhuma, Rafa, era uma portinha, e em questão ali de 12 para 18 meses, virou praticamente eles alugaram o prédio comercial inteiro que tinha e se tornaram a principal pizzaria da cidade. Porque tinha essa associação, não sei se você lembra, que se aparecia em primeiro lugar no Google, então deveria ser o melhor resultado, ou a melhor pizzaria, né? Então era essa associação que as pessoas fazem. Acho que fazem até hoje, né? Os primeiros resultados do Google, as pessoas naturalmente já associam que é o melhor resultado, né? A melhor empresa. Isso começou a gerar muito resultado para a pizzaria, e basicamente eles se tornaram hoje a principal pizzaria lá da minha cidade, né? Eu morava na região metropolitana de Curitiba, e foi assim, o meu primeiro case ali, e meio que sem saber, porque eu estava iniciando na carreira, então nem eu mesmo sabia o valor do trabalho de marketing digital, né? Daquilo que eu vendia. E aquilo foi uma virada de chave para mim, para daí ir seguindo, né, e adquirindo outros conhecimentos no digital. Depois eu trabalhei com mídia, vim para a área educacional, fundei aqui a nova escola com o Rafa, então eu trabalhei com produtos digitais também. Eu fiz várias coisas no digital, porque a gente tem muita oportunidade, né? Tem muita oportunidade no mercado digital. Também já estendo agora, passando para você de volta, Rafa, um pouco da minha próxima pergunta, né? Que assim, o que te trouxe aí, saindo um pouco da questão profissional, mas pessoalmente, né? Quais portas te abriram? O que você sentiu que mudou na sua vida de verdade, trabalhando com o marketing digital, tendo essa flexibilidade, né, que o marketing digital traz? Me conta um pouquinho aí dessa parte pessoal. Como é que foi isso para você, trabalhar com o marketing digital, né? A gente, até por conta da rotina, né, de eventos, de estar sempre viajando para palestra, para encontro, para participar de eventos da área, sempre teve essa coisa de levar o trabalho com a gente, né? A partir do momento em que você tinha um bom e-mail online, né, vamos lembrar que o Gmail, ou popular Gmail no Brasil, é de 2004. Então, a partir dali, todo mundo tinha 1 giga de espaço online, de graça, o que para a época era uma coisa surreal. Hoje em dia 1 giga não dá para quase nada, e aí você não precisava estar sentado no seu computador para ler os seus e-mails. Então isso já facilitava bastante a vida. Depois, com a chegada dos celulares, poxa, começou a ficar ainda mais fácil você levar o trabalho com você, mesmo que você não tivesse um notebook. E aí, gradualmente, todo mundo que trabalhava no digital foi vivendo essas pequenas transformações, porque isso afetava a nossa área primeiro, né? A gente reagia a isso muito rapidamente, as novas tecnologias, os novos formatos de trabalho. E a gente sempre falou, eu lembro da gente falando isso em 2010, 2011, todo o mercado de marketing digital falando isso. Olha, no futuro as pessoas vão fazer mais compras online do que compra presencial. No futuro, você só vai para o presencial quando você quiser uma experiência. Para as compras de rotina, você vai encomendar tudo. No futuro, você vai poder trabalhar de qualquer lugar. E, enfim, o futuro chegou. O e-commerce vinha crescendo desde 2010 a uma taxa média aí de 20% ao ano, alguns anos 18%, outros 24%, mas assim, numa média de 20% ao ano, e aí em 2 anos de pandemia ele cresceu 87%.
Então vamos pensar que era uma coisa que já vinha crescendo 20% ao ano, que já é surreal, né? Vamos pensar que em média aí uma economia cresce 1, 2% ao ano. A economia da China, que na última década sempre foi a economia líder do mundo em crescimento, crescia 9% ao ano. Então, algo que cresce 20%, cresce muito, né? Muita coisa. E na pandemia cresceu 87% em cima de tudo que já tinha crescido. Né? Ou seja, o que isso fez? Fez com que todo mundo que não tinha o hábito ainda de comprar online adquirisse esse hábito. Todo mundo aprendeu a fazer feira online, a pedir material de escola online, a pedir material de escritório, a comprar roupa, enfim, a comprar todas as coisas. E aí todos os negócios tradicionais, né? Vamos pensar naqueles negócios mais locais mesmo, a pessoa que faz bolo de pote. De repente não adiantava ela ficar num terminal de ônibus ou numa feira, porque não tinha ninguém passando, né? Tava muita gente em casa, a maioria das pessoas em casa, ou porque podiam ou porque foram forçadas a ficar. A pessoa que tinha um comércio de qualquer tipo, de semijoias ou de vestuário, né? De repente ela teve que se adaptar. E aí, nesse se adaptar, todo mundo veio para o digital. Então, teve uma explosão de anúncios no Facebook, no Instagram, no Google. Nunca se criou tanto perfil no que era o Google Meu Negócio, que agora acabou de mudar de nome para Google Perfil de Empresa. Então, assim, todo mundo teve que vir para esse ambiente, né? E quem ainda não estava prestando atenção em marketing digital passou a prestar atenção. Isso criou uma oportunidade gigantesca para muita gente, ou que já trabalhava na área, mas não encontrava cliente, ou que já tinha uma experiência e agora se consolidou, conseguiu captar mais clientes, conseguiu criar um portfólio, criar uma estrutura, né? Transformar isso do que era, de repente, uma fonte de renda secundária ou um projeto de carreira para o futuro em algo acontecendo agora. Né? E o que a gente vê no mercado? Uma demanda absurda por profissionais, todo mundo tentando contratar. E por que eu digo tentando contratar? Porque falta gente, né? Falta gente especializada, falta mão de obra qualificada, falta gente com experiência e, ao mesmo tempo, faltam fornecedores. Então, para quem quer seguir carreira e trabalhar numa empresa, tem vaga de sobra em todas as áreas, tem muita vaga para iniciante, tem bastante vaga para pleno, para intermediário, e tem bastante vaga para sênior, para avançado, porque o mercado é muito grande. E aí, é o que a gente sempre fala para os alunos, como é que eu consigo uma vaga plena, uma vaga sênior? Você começa como júnior, você começa juntando aprendizado, mas em algum momento você tem que começar. E da mesma forma, se você vai ser um freelancer, um profissional independente, um prestador de serviço, uma agência, um consultor, seja o nome que você quiser dar para isso, ou o objetivo que você tem, você também precisa começar em algum momento. Essa oportunidade ela foi muito acelerada pela pandemia. A gente que já estava acostumado com essa coisa de trabalhar com flexibilidade geográfica, né? Muita gente não sabe, mas o Zani, nesse momento, está na Itália. Ele se mudou para a Itália no ano passado, ele vive lá no norte da Itália. Eu moro no interior de São Paulo, então eu tenho acesso fácil no aeroporto de Campinas, aqui a qualquer lugar do Brasil, e vários trajetos internacionais também. Não, né? E esse ponto aí que você levantou, né, sobre essa possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, né? Então, por exemplo, você optou aí por estar no interior, né? Eu tenho certeza que você deve ter na tua carreira deve ter tido muitas oportunidades de trabalhar em São Paulo capital, né? Porque São Paulo capital tem muita oportunidade de negócio, mas o digital te permite isso, né? Que não necessariamente você esteja lá, né? Queria até que você falasse um pouquinho disso aí, sobre o fato de hoje você, por exemplo, estar em Campinas e não precisar estar lá em São Paulo, né? Foi uma decisão desde o começo pela minha família. Né? Eu não queria levar a família para morar em São Paulo por conta do trânsito, do estresse, da poluição, da distância, de você perder várias horas da sua vida se deslocando. Né? É uma vida muito, muito desgastante e que eu não queria ter. Eu via vários amigos tendo essa experiência e coisa e tal. Tem todos os lados positivos de São Paulo. Tem a vida cultural, tem a vida gastronômica, tem as opções de lazer, tem uma enormidade de museus, de coisa para fazer e coisa e tal, mas tem um lado que para mim sempre pesou muito, né? De você poder aproveitar bem a sua vida, de você poder ser dono do seu tempo. Isso para mim sempre foi uma coisa muito marcante desde o começo da vida adulta. E tá com a família, né? Tá com a família. Assim, usar meu tempo para estar com os filhos,
para cuidar da saúde, para ler, para estudar, e não para estar no trânsito, né? Passar 3 horas por dia na marginal em congestionamento. Não fazia sentido. E como eu tive a oportunidade de crescer numa cidade que está 1 hora de São Paulo, eu nasci, fui criado e vivi a vida inteira em Campinas. Poxa, é uma cidade grande, uma região metropolitana, tem 3 milhões e meio de habitantes. A cidade tem tudo em termos de lazer, gastronomia, tem um dos melhores aeroportos do Brasil, na minha opinião, o melhor. Né? Daqui eu vou para Estados Unidos, para várias capitais da Europa, para qualquer cidade do Brasil, praticamente sem escala. Né? Então, isso sempre me deu a oportunidade de estar no interior, mas estar no interior desenvolvido. Então, menos trânsito, menos poluição, menos estresse. A gente sempre morou a 5 minutos da escola das crianças. Eu ia buscar minha filha a pé quando ela era criancinha. O meu escritório sempre foi muito perto de casa. O custo de vida é muito menor, então você gasta menos com uma série de coisas. É mais barato morar, é mais barato comer. As escolas de qualidade são muito mais baratas que em qualquer capital. E eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, tive a oportunidade de ir para Florianópolis, tive a oportunidade de ir para o Rio. E eu sempre escolhi ficar. Eu falei, não, eu quero ficar, eu quero que a família more aqui, e eu caio na estrada, eu pego voo, eu vou aonde o trabalho me levar, mas a família fica num lugar mais de maior qualidade de vida. E nada disso impede, né? Nada disso te impediu, né? De continuar trabalhando, de continuar conquistando clientes, né? Continuar fazendo a empresa crescer, enfim, de atender os clientes, né? De prestar o serviço que você presta. O digital te possibilita você fazer essas escolhas, né? E aí, ouvindo você, também lembro de mim, assim, por muito tempo também, São Paulo, para mim, era uma coisa que eu poderia ter ido trabalhar e ter trilhado uma carreira lá em grandes agências, né? Sempre foi uma porta aberta para mim. Cada evento que eu participava era uma oportunidade ali que se abria de emprego e etc. Mas eu sempre escolhi o caminho da liberdade. Eu nunca quis, no caso, vender a minha hora. Eu queria realmente ter flexibilidade e eu optei por ficar na minha cidade, né? Curitiba, justamente por tudo isso que você elencou, por um custo menor, né, de vida, porque era a cidade onde eu estava ali, perto das minhas raízes, né, perto dos meus amigos e tal. E eu vejo outros amigos e profissionais, a gente viu aqui na série, né, na Carreira do Digital, de gente que mora no interior mesmo, tem aluno que mora na fazenda e ele trabalha com digital, porque assim, é o que ele quer, é a escolha que ele fez, né, para a vida dele. E eu, por exemplo, optei, né, já faz alguns anos, eu optei por começar a viajar o mundo, né, eu queria conhecer o mundo e comecei a trabalhar de alguns países, né, já trabalhei da Turquia, hoje eu moro na Itália, né, resolvi fazer essa mudança para ver como é morar em outro país, eu sempre tive essa curiosidade, e assim, basicamente, profissionalmente, nada mudou para mim, tá, nada mudou. Eu continuo trabalhando igual se estivesse trabalhando em Curitiba, normalmente para mim, e essa flexibilidade que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, com tudo que se descobriu, né, aí depois de 2020, né, com home office, etc., mas é uma realidade que eu e você, a gente já tem há muito tempo, né, Rafa? Então, e além de todas essas liberdades, realmente outras coisas que vieram para mim, né, na minha trajetória, sobre não ficar engessado, né, então, assim, eu já trabalhei em algumas empresas, em algumas agências. Eu também, quando quis empreender, né, eu tive a oportunidade de empreender, então eu pude empreender. Então, eu já tive o digital como plano B ou como uma renda extra, mas também já tive o digital e tenho, né, há muitos anos como o meu negócio, a minha empresa. Então, assim, realmente tem muitos caminhos a se seguir aqui e eu acho que está precisando, né? Está precisando de muita gente, o mercado, a gente vê uma carência aí, faltam profissionais em diversas áreas, e foi aí que surgiu a nossa ideia, né? Que daí foi quando a gente empreendeu e criou a nova escola de marketing, né? A nova escola de marketing foi justamente esse passo para conseguir formar mais profissionais, porque hoje não temos, né, os profissionais que precisam ter aí, que as empresas demandam, que tenham esses conhecimentos, seja de SEO, seja um generalista de marketing digital,
seja trabalhar com mídia, com copy, enfim, seja quem vai montar a estratégia, que precisa conhecer todo esse universo, né, e todas as grandes áreas do marketing digital, do marketing 360, então faltam profissionais, né? É aí que eu e o Rafa, a gente basicamente começou a criar a nova escola de marketing e também a criar o curso que é o principal aí da nova escola, que é o essencial de marketing digital. E isso se reflete até na forma como a gente pensa os nossos treinamentos na nova escola de marketing, né? Como a gente passou por várias áreas, né? O pessoal antigamente tinha aquela coisa do orgânico versus a mídia, né? E a gente sempre falou, faz 15 anos que a gente fala isso da mesma forma, desde que a gente se conhece. As coisas não competem entre si, elas se complementam, elas somam, né? Então a gente teve a oportunidade de trabalhar com mídia. Até 3 anos atrás éramos eu e o Zani que rodávamos os anúncios da nova escola de marketing. Hoje tem um time fazendo isso, mas a gente fazia a nossa própria mídia. Já fiz anúncio, já fiz tráfego para vários clientes, tráfego pago, né? Como o pessoal hoje chama hoje em dia, no mercado de publicidade, o pessoal chama de mídia. Já trabalhei com tudo, né? O meu foco profissional como prestador de serviço é vender SEO e marketing de conteúdo, mas eu sei fazer tudo o que precisa ser feito dentro do digital. Desenvolver site, trabalhar com métricas e com analytics, trabalhar com mídia, fazer anúncio, fazer planejamento, desenvolver persona, desenvolver conteúdo para redes sociais, conteúdo em vídeo, né? Sempre foi uma grande dificuldade. Eu nunca gostei de fazer vídeo, nunca tive facilidade de fazer vídeo. Mas trabalho é trabalho, a gente tem que aprender a fazer, né? Independente de gostar ou não, é trabalho, a gente tem que fazer. E isso culminou na visão do que a gente chama de marketing digital 360 graus, né? Que é o que a gente prega na nova escola de marketing, é a tese que a gente defende, é assim que a gente ensina para os nossos alunos, a pensar o todo. Você pode se tornar um especialista em uma vertical. Eu vou trabalhar só como copywriter, vou trabalhar só como SEO, vou trabalhar só como analista de mídia, como gestor de tráfego, seja lá o nome que você quiser dar. Vou trabalhar só como redator. Vou trabalhar com hospedagem de sites. A gente tem 2 alunos que têm empresas próprias de hospedagem de sites e tem centenas de clientes ali gerando renda recorrente. Então você pode escolher uma especialidade, mas é saudável, é importante que você entenda o todo, né? Isso é muito da tese de marketing que a gente defende na nova escola e que é a forma como a gente criou o nosso principal treinamento, que é o essencial de marketing digital. Bom, então no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o essencial de marketing digital e você vai conhecer aqui como que você pode, né, embarcar nessa jornada do marketing digital, ou se você já está aí, você realmente quer se tornar um profissional de marketing completo, que domine todas essas 7 grandes áreas do marketing digital. Então, a gente vai falar um pouco mais para você no próximo vídeo da série aqui do canal. Então, a gente te aguarda nesse próximo vídeo, né? Depois de ter entrevistado vários alunos e contado um pouco da carreira deles, nesse vídeo você pode conhecer um pouquinho da nossa carreira e de como é que a gente começou a nova escola de marketing, do porquê que a gente criou a nova escola de marketing, do que a gente acredita. E aí, no próximo vídeo, a gente vai detalhar para você um pouquinho como funciona o essencial de marketing digital e como vão funcionar as próximas turmas desse treinamento. É isso aí, a gente te espera no próximo vídeo.